A paz do Senhor Jesus, vamos começar aqui mais um cafezinho com Jesus. Eu sou o pastor Alex que apresenta o cafezinho. Meus irmãos, hoje nós estamos no nosso segundo áudio com o tema Acorda Preguiçoso, né? E a gente está vendo aqui que essa mensagem já, logo do primeiro áudio, tocou em alguns corações, já falou com algumas pessoas. É necessário despertar, meus irmãos, é necessário acordar. A gente esmiuçou esses versículos. Eu dei uma explicação ontem para vocês sobre o sono, a melatonina e do que ela é responsável, né? E, infelizmente, a gente vive como escravos ao desejos, né? A gente corre atrás das coisas e a gente trabalha para ter dinheiro. E quando ficamos velhos, gastamos o que a gente ajuntou para cuidar da saúde. Não curtimos nada. Não aproveitamos. Você sabe por que as pessoas do interior... Eu nasci aqui em São Paulo, na metrópole de São Paulo, né? Mas você sabe o porquê que as pessoas do interior são muito mais felizes? Porque quando a gente amanhece, a gente só vê concreto e asfalto e vai para a escola. Eles, às vezes, não têm o que calçar, mas pisa naquele chão de barro e alegres vão brincando pelo caminho com seus colegas, em meio à natureza. Contemplam animais que a gente precisa ir no zoológico para ver. E eles sentem a necessidade disso todos os dias. A gente tem que pagar caro em clubes para poder tomar um banho numa piscina. Eles têm lagoas e cachoeiras, grandes lagos maravilhosos, que nós não temos a paisagem. E eles têm tudo isso que os cercam. A natureza. Talvez eu estou falando com alguém aqui que é da roça, porque minha mãe é da roça. A minha mãe é de Minas Gerais. E ela nunca deixou a gente perder as raízes, mesmo que a gente nasceu em São Paulo. Ela nos levava para conhecer os nossos avós. E ali a gente despertava. Despertava para um outro mundo. Despertava que a vida é boa e a gente não sabe curtir. Então, com esse tema, acorda preguiçoso, você não vai vencer se você ficar sentado, deitado, parado. Deus quer que você se levante. Deus quer que você lute, que você conquiste. Porque como é que você pode vencer esse sono que te deixa adormecido? Porque você está achando que isso aí que você está vivendo é o seu mundinho. Tem muita coisa boa na frente. Tem muita coisa boa. Estava conversando com a minha amiga Odivânia, lá de Distrito Federal. E ela estava falando assim para mim: pastor, o senhor até... é bom essas viagens que o senhor até passeia um pouco e tal. É verdade, em algumas viagens eu consegui passear. Lá em Minas, com Joanclis, a gente andou bastante. Lá na Paraíba, a gente conheceu algumas coisinhas com a pastora Roseilda, sabe? Então a gente acaba conhecendo algumas coisas, mas, meus irmãos, tem hora que não dá. A gente está indo para fazer a obra, tem hora que não dá. E o mais importante de tudo isso é que você tem que aproveitar, mesmo que você esteja indo para fazer a obra. Aproveitar como? Conhecendo lugares, conhecendo pessoas. Eu amo ver a cultura deles. Eu amo entender da cultura deles. Porque é isso que é importante, despertar e não ficar nesse sono, esse sono que te engana. Então, nós falamos ontem sobre prolongar, né? Não prolongar muito naquele tipo de sono, mas nós vamos falar de alguns tipos de pessoas acordadas, mas dormindo em vários assuntos. Parece estranho esse papo, né? Pessoas acordadas, mas dormindo em vários assuntos. Então nós vamos falar de algumas aqui. Eu tenho certeza que você vai aprender com isso, né? Vamos aos exemplos. Eu tenho 3 aqui que eu quero falar. Tenho 3. O primeiro deles está em Lucas, Evangelho de Lucas, capítulo 9, verso 60. Nós vamos esmiuçar e entender. Morto não sepulta morto. Olha que forte. Morto não sepulta morto. A gente compreendeu isso. A gente entendeu isso.
Só que a gente entendeu dos pregadores falando da maneira deles, não da maneira que Cristo quer falar. Deu para compreender? Vamos dar uma analisada? Evangelho de Lucas, vamos lá. Evangelho de Lucas. Opa, eu acabei passando aqui, ó. Evangelho de Lucas, no seu capítulo 9 e no verso 60. Capítulo 9 e no seu verso 60, ele vai dizer o seguinte, olha só. Mas Jesus lhe observou e disse: deixa os mortos o enterrar os seus mortos. Porém tu vai e anuncia o reino de Deus. Por que Jesus falou para deixar os mortos sepultarem os mortos? Não está batendo essa palavra. Morto, sepultar morto, morto não tem como sepultar morto. Jesus estava falando de pessoas vivas que são consideradas como mortas. É isso que ele estava querendo dizer. Eu espero que você entenda que eu procuro esmiuçar a palavra de várias maneiras, né? Então, com todo esse trabalho, todo esse tipo de mensagem, é para que abra a sua mente, né? É para que você coloque isso na sua mente de um jeito bem simples de você compreender. A gente tem que compreender assim, ó, quando a Bíblia coloca isso no nosso coração, devemos fazer conforme Ele quer, não como a gente quer. E Deus ensina dessa maneira, meus irmãos. Ele está ensinando hoje, Ele está ensinando agora, dessa maneira. Temos que tomar muito cuidado para não tropeçar, para não errar. E o que Ele está ensinando é o quê? É que às vezes parecemos vivos, mas estamos mortos. Às vezes temos aparência de vivos, mas estamos mortos. Esse versículo, ele é aparentemente agressivo, porque ele vai entrar em confronto com a gente. Como é que é? Eu estou morto? Para algumas coisas, para Jesus, sim. Ele não quer que sejamos dessa maneira. Ele não quer que sejamos desta maneira. Ou você anda vivo, como ele está falando, anda. E como é que eu vou saber a maneira correta de estar vivo? Como é que eu vou saber a maneira correta? É dentro da Bíblia Sagrada. Não vai ter outro jeito, não vai ter outra forma. É sempre dentro da Bíblia Sagrada. Eu ando, meus irmãos, meditando todos os dias, lendo a palavra de Deus todos os dias. Mas eu posso ser pego pela minha pobre e momentânea estupidez de achar que sei alguma coisa, sendo que eu não sei. Estou aqui para aprender como vocês. E eu não posso me deixar levar. Agora, esse texto, ele diz assim, ó. Lá no capítulo 9 e no versículo 57 ele diz assim, ó. E aconteceu que indo eles pelo caminho, lhes disse um Senhor, seguir-te-ei para onde quer que fores. Esse homem estava dizendo para Jesus que ele ia seguir Jesus aonde quer que fores. E disse Jesus, as raposas têm covis e as aves do céu têm ninhos, mas o Filho do Homem não tem onde reclinar a cabeça. Verso 59. E disse a outro, segue-me. Mas ele respondeu, Senhor, deixa que primeiro eu vá enterrar meu pai. Mas Jesus lhe observou, deixa aos mortos enterrar os seus mortos, porém tu vai e anuncia o reino de Deus. Viu? Então, estava dizendo isso, claramente isso, que nós somos vivos e devemos, meus irmãos, fazer como os vivos. Infelizmente, essa parte você vai entender um pouquinho mais amanhã, porque eu tenho que explicar para você que muita gente pensa que está vivo, mas diante de Deus, ele está morto. E só Jesus pode ressuscitar. Você crê nisso? Amém. Bom, pega aí uma folha, um papel e anota aí a lição de casa. Evangelho de Mateus, capítulo 10, verso 39. Evangelho de Mateus, capítulo 10, verso 39, tá? Não esquecendo, meus irmãos, que está chegando o dia, né? Dia 27 agora, eu vou estar viajando lá para o Pará
E também estarei pregando no dia 27 na Igreja Primitiva do Reino de Deus, lá em Benevides, no Pará. Na Avenida Joaquim Pereira de Queiroz, bairro do Maguari, pastor Carlos Laércio, que é meu amigo. Já estamos chegando, pastor. E um abraço para minha amiga ouvinte, a Edilene, né? Tá aí. E no dia 28, ao meio-dia, num sábado, eu vou estar pregando na casa da irmã Maria Nunes. É um culto de agradecimento a Deus, Parque União, bairro do Tapanã, em Cordeiro de Farias, Rua Padre Josimo, quadra 20, casa 2, né? E no mesmo dia 28, eu estarei na casa da irmã Maria, que me convidou, que está me levando para o Pará, né? No dia 28, meio-dia, é uma Maria, e no dia 28, à noite, é outra Maria, tá? Em Ananindeua, lá no Pará, e eu vou estar pregando na casa dela um culto de agradecimento. E no dia 29, eu estarei na Igreja Assembleia de Deus Galileu, pastor Fábio, fica na SN 19. Contatos para informações? Você pode falar com a irmã Maria, o número dela é prefixo 91 80960208. Amém? Bom, eu quero mandar um abraço aqui para o irmão Hilton, para a irmã Silvia e para a irmã Kate, ao qual eles me abençoaram aí com uma grande bênção, né? Para o Cafezinho com Jesus. Também quero mandar um abraço para o grupo Missionário de Homem, da Segunda Igreja Quadrangular, na cidade de Brumado, Bahia. E para o Patrício, né? Deus abençoe grandemente vocês. E também um abraço para o Jean Lima, da cidade Nova Serrinha, Bahia. E para a minha amiga Carmélia, lá da Bahia também, né? Deus abençoa grandemente. Bom, por enquanto é só e amanhã tem mais.